o movimento homossexual na sociedade. Após 4 anos de namoro, Adalto Belarmino Alves, 29, e Cláudio Nascimento Silva, 23, formalizam hoje sua relação de casal sob as bênçãos de um ex-seminarista da Igreja Católica. Nem mesmo a AIDS se transformou numa barreira para a festa de casamento dos dois, que se dizem apaixonados. Alves tem o vírus da AIDS e afirma que só pensa na vida. Eu não vou pensar em morrer. Ainda tenho muitas coisas para fazer, afirma. Sob juras de intenso amor, os dois prometem continuar a ter uma vida sexual ativa e segura. Os dois são militantes de grupos que lutam pelos direitos dos homossexuais. A cerimônia será baseada num casamento de homossexuais que Alves assistiu há um ano na Suécia, celebrado pela Igreja Luterana. A cerimônia de união entre Adalto e Cláudio, ainda que sem caráter legal, é apenas uma pequena amostra da pressão que os ativistas gays estão dispostos a exercer na sociedade. Eles querem atrair a atenção do público para suas reivindicações. Precisam ganhar terreno na busca da aprovação social para o seu estilo de vida. Embora as leis brasileiras jamais tenham reconhecido o casamento civil entre indivíduos do mesmo sexo, alguns querem mudar isso. Um candidato à presidência da República em 1994 declarou o seguinte: há milhões de homossexuais no Brasil. O que queremos é que essas pessoas tenham o direito de ter a vida que quiserem. E esse candidato não é o único a pensar dessa maneira. Certos programas de TV, como novelas e filmes, que apresentam relações amorosas de homem com homem, são produzidos com o propósito de mostrar que o homossexual é um indivíduo normal. Consequentemente, levam o telespectador a encarar o que eles praticam como se fosse natural. Como resultado desse sutil esforço da mídia, algumas pessoas estão experimentando uma crescente liberdade para assumir os impulsos e as práticas homossexuais. No entanto, para alguns isso ainda é pouco. Eles creem que são necessárias medidas enérgicas para que a sociedade aceite o homossexualismo como prática normal. Antes de ser eleita deputada federal em 1994, Marta Suplicy sugeriu algumas medidas, tais como boicote a produtos e programas que desrespeitem o homossexual, assim como reclamação aos órgãos da imprensa e ações jurídicas, quando devidas, e educação sexual, para que as crianças e os adolescentes aprendam acerca da homossexualidade. No empenho de conseguir a aceitação popular para essas e outras medidas, os militantes gays lutam pela legalização da união civil entre indivíduos do mesmo sexo. O matrimônio possui uma aura natural de respeitabilidade. Com uma fachada de casamento, poderiam fazer com que a sociedade aprendesse a tratar os praticantes do homossexualismo sem discriminação. Foi com essa aparência conservadora, e com o apoio de parlamentares do PT e do PV, que as reivindicações dos homossexuais começaram a receber atenção especial no Congresso Nacional em 1995. Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na Europa, estão sendo realizadas campanhas para legalizar esse tipo de casamento. Essas ações receberam impulso depois de ser institucionalizado o registro civil desses casais na Dinamarca, em 1989. Segundo a lei dinamarquesa, os casais homossexuais adquirem os mesmos direitos dos heterossexuais ao contrair matrimônio. A Suécia e a Noruega, países escandinavos com forte tradição evangélica, também adotaram uma legislação pró-homossexual. Entretanto, uma das mais importantes conquistas desse movimento para se estabelecer em todas as sociedades foi sua introdução na Organização das Nações Unidas. Em 1993, o Conselho Econômico e Social da ONU decidiu aceitar como membro a Associação Internacional de Gays e Lésbicas, mais conhecida pela sigla inglesa ILGA. Misha Ramakers, que coordena as atividades da ILGA, disse: atualmente temos livre acesso aos órgãos da ONU, enquanto antes permanecíamos sempre de fora, batendo a porta. Agora nos achamos dentro do sistema. Com a infiltração homossexual na ONU, a definição de palavras como sexo e família tem se tornado questão de controvérsia na elaboração dos mais recentes documentos dessa organização. Para Jean Guilfoyle, diretora do Instituto de Pesquisa de População, de Baltimore, Estados Unidos da América, a ONU está sendo influenciada a dar outra significação aos conceitos de família e casamento. Com essa alteração de sentido, tais termos deixam de ser entendidos apenas tradicionalmente, como homem, mulher e filhos.
Eles passam a ser aplicados também quanto à diversidade, às preferências individuais e às condições sociais de hoje. Já o Dr. James Dobson, conhecido defensor dos direitos familiares, acha que a campanha para modificar a definição de família é motivada pelos ativistas gays e outros que veem essa instituição como uma barreira para as transformações sociais que eles desejam implantar. A presença da ILGA no mais importante organismo mundial vem confirmar que a questão do reconhecimento legal do casamento homossexual poderá se espalhar por todas as nações. Isso traria consequências catastróficas para sociedades que têm leis de proteção contra a sodomia. A ONU vem há anos procurando estabelecer uma legislação internacional uniforme para muitas questões humanas. Uma possível abertura mundial nesse sentido colocaria nas mãos dos militantes homossexuais as armas políticas e legais necessárias para atacar toda e qualquer barreira à sodomia. Nos Estados Unidos, por exemplo, o matrimônio homossexual foi legalizado em certas regiões com os mesmos direitos que o homem e a mulher casados desfrutam. Depois que isso aconteceu, um casal de lésbicas conseguiu adotar legalmente uma criança de 5 anos. O que se percebe claramente então é que o reconhecimento legal e social do casamento homossexual tem sido a principal porta para a conquista de diversos direitos especiais para esse movimento. O moderno ativismo a favor de direitos gays teve origem na Revolução Sexual dos anos 60, nos Estados Unidos. Desde então, com os tabus abolidos, as leis que proibiam a sodomia foram sendo quebradas. Toda essa mudança de comportamento, somada aos avanços tecnológicos na área da contracepção e do aborto, criou uma nova ordem social, a qual exalta o prazer sexual e o separa da transmissão da vida. Essa nova maneira de ver a sexualidade humana era tudo o que o movimento homossexual precisava para se lançar contra as leis anti-sodomia. Na sodomia, o alvo supremo é sempre a busca de prazer através do sexo. De fato, a revolução sexual foi um grande impulso para a atual liberação do comportamento dos homens e das mulheres, tornando aceitáveis práticas sexuais que antes não eram permitidas. Com isso, os gays mais obstinados estão encontrando grandes oportunidades para lutar abertamente para que seus interesses, desejos e práticas sejam socialmente reconhecidos como direitos. Os grupos homossexuais, aliás, estão sabendo tirar proveito dessa liberação. Seus líderes estão adotando estratégias para levar os cidadãos comuns, autoridades, instituições e igrejas a colaborarem inconscientemente com a revolução social que o movimento gay pretende realizar. Uma dessas estratégias recomenda: a primeira meta dessa luta é dessensibilizar o público em relação aos gays e aos seus direitos. Dessensibilizar o público é ajudá-lo a ver o homossexualismo com naturalidade. Se conseguirmos fazer com que pensem que essa prática é normal, sem motivo para preocupação, então nossa luta por direitos sociais e legais estará virtualmente ganha. Esse tipo de campanha, envolvendo uma sutil lavagem cerebral, principalmente através dos meios de comunicação, parece estar alcançando seu objetivo. A sociedade em geral não tem se sensibilizado muito com o que andam promovendo os homossexuais. Consideremos a agitação que ocorreu em torno de alguns trabalhos do artista Robert Mapplethorpe, que morreu de AIDS em 1988. A exibição de suas fotos numa galeria americana provocou muita controvérsia. Uma delas mostrava um homem urinando na boca do seu amante. Estava exposto um autorretrato do artista sem calça. Em outra, via-se um homem nu, de cabeça para baixo, enquanto um segundo lhe acariciava os órgãos genitais. Havia também fotos de crianças, em que a câmara fotográfica fora cuidadosamente focalizada em seus órgãos sexuais. As tentativas de remover essas fotos imorais não obtiveram êxito, pois os grupos homossexuais se mobilizaram em defesa da arte homoerótica, e as redes de televisão só exibiram no noticiário as fotografias menos ofensivas. Tiveram o cuidado de não apresentar ao público as fotos explícitas que haviam provocado tanta indignação. Os especialistas em arte acabaram determinando que a obra sadomasoquista de Mapplethorpe não era obscena. Enquanto a maioria das pessoas demonstra indiferença e prefere não se envolver, o movimento homossexual avança sob refinada máscara social.
A Fundação Edward Brongersma, por exemplo, foi estabelecida na Holanda para estimular as pesquisas científicas sobre o desenvolvimento da vida sexual das crianças, dando ênfase especial ao fenômeno dos relacionamentos eróticos e sexuais entre adultos e crianças. O Dr. Edward Brongersma é um conhecido advogado holandês. Em 1950 ele foi preso e condenado por ter relações sexuais com um menor. Depois de passar um curto período na prisão, foi reeleito para o parlamento e, em 1975, foi condecorado pela Rainha da Holanda. Além disso, ele é autor do livro Amando Meninos, um estudo multidisciplinar das relações sexuais entre homens e meninos. Graças aos esforços de Brongersma e outros ativistas gays, em 1992, o Parlamento da Holanda aprovou uma lei que torna legal o relacionamento hétero e homossexual com crianças a partir de 12 anos. Diversas tentativas de arrancar das crianças a proteção legal contra o abuso sexual estão surgindo também em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos, a Associação Americana de Amor entre Homens e Meninos, mais conhecida pela sigla inglesa NAMBLA, atua sob a bandeira de luta pelos direitos dos menores. Essa associação adotou o documento Resolução sobre a Liberação das Crianças e dos Jovens, o qual defende que as crianças devem ter o direito irrestrito de manter relações sexuais com indivíduos de qualquer idade, do mesmo sexo ou do sexo oposto. A NAMBLA possui aproximadamente 20 mil membros, muitos dos quais são pederastas, e tem passagem pela polícia por crimes sexuais contra menores. Enquanto não conseguem tirar da ilegalidade suas preferências e práticas sexuais, muitos gays mantêm o comportamento inalterado. Continuam se entregando ao sexo anal e oral. Mas não é apenas isso. Há também o lado obscuro e compulsivo dessa inclinação sexual, que traz consequências devastadoras para as vítimas inocentes. Em 1988, por exemplo, o diretor do Fundo das Nações Unidas para a Infância, na Bélgica, foi preso por crime de sedução e prostituição de crianças e de pornografia infantil. Um grupo gay holandês, porém, protestou, afirmando que esse indivíduo homossexual fora vítima do sensacionalismo da imprensa. Nos Estados Unidos, a publicação Spartacus, guia turístico para homens gays, à venda nas livrarias, fornece endereços em dezenas de países, onde o turista gay pode ter acesso sexual a meninos sem se preocupar com as leis da nação selecionada. Essas e outras liberdades que os homossexuais estão obtendo hoje são fruto, direta ou indiretamente, da revolução sexual. Até 1960 não era assim. Durante séculos, o homossexualismo foi considerado um comportamento anormal. A classe psiquiátrica o tratava como disfunção ou desordem mental. Qualquer prognóstico sobre a concessão de direitos civis especiais às pessoas com base na sua orientação sexual seria taxado de absurdo. Atualmente há poucos movimentos políticos e sociais tão agressivos, poderosos e bem-sucedidos quanto dos defensores dos direitos gays. O homossexualismo já não é considerado disfunção, mas uma orientação ou preferência sexual. Quem se opuser a ele, ou condená-lo do ponto de vista moral, estará arriscando-se a ser taxado de homófobo, indivíduo portador de doença descrita como nojo ou medo do homossexualismo. Suplemento especial às vítimas do movimento homossexual. Obrigado a assistir a aula sobre diversidade. Ernie Cabir já trabalhava durante 13 anos no escritório da AT&T em Omaha, Nebraska, Estados Unidos da América, quando a empresa promoveu um seminário obrigatório sobre diversidade, para estimular a aceitação do homossexualismo. O Sr. Cabir se opôs ao conteúdo do seminário alegando que a aceitação daquela conduta era incompatível com suas convicções religiosas. Como consequência, o diretor de diversidade interrogou-o em 3 ocasiões, num total de 5 horas, para persuadi-lo a se submeter. Como o Sr. Cabir insistia na recusa em assistir ao seminário, a empresa ameaçou despedi-lo. Ele conta que o intimidaram dizendo: "Se você não for assistir ao seminário, estará optando por não trabalhar para nós." O Sr. Cabir foi ameaçado de ser suspenso por tempo indeterminado. Nessa condição, ele ficaria sem direito a pagamento algum. Mesmo relutante, o Sr. Cabir acabou assistindo ao seminário. Especialista sob acusação. O Dr. John Jeffrey é um psicólogo cristão que trabalha nas cidades de Dallas e Fort Worth, Texas.
Numa disputa pela guarda de uma criança, ele deu um parecer favorável à mãe. Ele alegou que, a longo prazo, isso seria o melhor para a criança. A mãe, heterossexual, havia se casado novamente. O pai, homossexual, tinha um amante. O júri deu a custódia à mãe. O pai da criança e vários ativistas homossexuais entraram com 36 processos no Conselho Regional de Psicologia numa tentativa de cassar a licença do Dr. Jeffrey. Numa violação direta do devido processo, o Conselho solicitou que sua ficha fosse examinada, mas recusou-se a informá-lo das acusações. O Conselho também contratou um especialista em psicologia, famoso por sua simpatia para com o homossexualismo, para auxiliar no processo contra o Dr. Jeffrey. Quando o Instituto Rutherford, entidade evangélica que defende os cristãos contra opressões legais, concordou em representar o Dr. Jeffrey, o Conselho Regional de Psicologia retirou todas as acusações. Contudo, no período das investigações, a reputação do Dr. Jeffrey foi atacada, e ele chegou a ser suspenso de alguns hospitais em que trabalhava. As acusações específicas contra o Dr. Jeffrey jamais foram reveladas. O golpe do travesti. Em 1993, uma empresa de software, situada na Califórnia, contratou uma empregada temporária. Quando o tempo acertado estava no fim, ela pediu um emprego fixo. O empregador não pôde atender a sua solicitação. Ela processou a firma, alegando discriminação contra sua orientação sexual, com base na Lei de Direitos Homossexuais da Califórnia. Só depois disso é que o empregador foi informado de que sua empregada temporária era, na verdade, um homem que se vestia de mulher. A empresa foi obrigada a pagar mais de $1 milhão ao travesti. Como consequência direta desse dispendioso processo legal, no qual a firma teve de pagar tal indenização ao ex-funcionário, imediatamente 8 empregados tiveram de ser despedidos. Mais tarde, o número de pessoas que perderam o emprego elevou-se para 20, e a empresa ainda não conseguiu recuperar-se financeiramente. Vale tudo para os homossexuais. Em 1991, a Shell foi multada em mais de $5 milhões por haver demitido um executivo, Jeffrey Collins. Ele havia utilizado equipamentos de uma firma subsidiária, a Triton Biosciences. Ele usou-os para produzir e copiar um panfleto de propaganda de uma festa de sexo seguro para homens homossexuais. A juíza Jacqueline Tabor, do Tribunal Superior, deu o seguinte parecer final. A empresa da Califórnia violara uma norma que dispunha que os empregados só seriam julgados pelo trabalho desenvolvido, nunca pelas atividades sem relação com o trabalho. Tal decisão significa, efetivamente, que os empregadores da Califórnia são obrigados a ignorar até mesmo as mais chocantes e escandalosas atividades dos empregados, mesmo quando estes usam equipamentos de propriedade da companhia para promovê-las. Ao decidir contra a Shell, a juíza estabeleceu, como regra, que as firmas particulares não podem proibir os empregados de usar propriedade da empresa para promover comportamentos imorais. Os casos apresentados neste suplemento foram traduzidos e adaptados do documento O Outro Lado da Tolerância. Vítimas do ativismo homossexual, preparado pelo Conselho de Pesquisa Familiar de Washington, D.C.